seja muito bem-vindo a mais um episódio Mestre do Transportes. E hoje nós estamos aqui com o Maurício Vaz, gerente de vendas da Plus Cargo. Maurício, seja muito bem-vindo, é um prazer e uma honra tê-lo aqui. E para darmos início, eu gostaria de saber a sua trajetória, conte um pouquinho da sua história. Claro. Não, obrigado pelo convite, prazer participar. A minha história na logística, né, na logística internacional, ela começou um pouco de susto, assim, né? Não foi a primeira opção na minha carreira. Eu comecei fazendo engenharia. Meu pai era engenheiro, tinha uma empresa ligada à engenharia e eu achava que eu tinha que seguir esse caminho. Comecei a fazer engenharia, mas logo vi que não tinha muita aderência ali, né, com o que eu queria. E o comércio exterior apareceu, como eu falo, sou petão, eu tinha amigos que estavam começando também a fazer comércio exterior. Era um curso que estava começando naquela época, né? Então isso aí, início da década de 90, tinha poucas faculdades, né? Mas o currículo do curso me interessou pelo que apresentava, né? Negociação internacional, transporte internacional, logística internacional, direito, navegação, né? Então isso chamou bastante atenção e eu encarei. Fui fazer o comércio exterior, né? Na época ainda era administração com habilitação em comércio exterior, né? Não era nem curso específico de comércio exterior. E encarei, fui fazer. Era bem novo, o Brasil naquela época também estava começando a se abrir, né, para o comércio internacional. O Brasil era extremamente fechado o comércio internacional. A partir dos anos 90 começou uma abertura até que rápida para a época, e isso chamou empresas, negociações, negócios internacionais, logística. Isso começou a crescer muito rápido no Brasil, então foi uma época muito boa. Eu peguei esse início também. Eu entrei no comércio, nessa faculdade de comércio exterior em 93, então foi bem no início também. E logo comecei a trabalhar, tive a sorte também de trabalhar logo na área, assim, fazer estágio. E fui para a área que todo mundo, na verdade, olhava como a mais interessante, que era a logística internacional na época. E era nas companhias de navegação, onde você tinha o atrativo, né, do navio, do container, do porto, você vê a movimentação realmente, né? Então isso era o interessante do negócio. E eu consegui começar em empresas de navegação como estagiário ainda, e também na área de vendas, que era o que me interessava muito naquele momento. Eu sempre tive muito interesse nessa área de vendas, desenvolver clientes, relacionamento. Então juntou aí dois caminhos que me agradam muito, né? Tanto vendas quanto logística internacional. E segui nessa área de empresas de navegação por 20 anos quase. Passei por 3 grandes empresas aqui no Brasil, uma brasileira inclusive, né, que era muito forte na época, e aí logo já passei para empresas internacionais, uma chilena e depois uma dinamarquesa, que abriu muito, né, o espectro aí do que é realmente o comércio internacional, né, e tive a chance, obviamente, de participar e de conhecer, naquele momento também que o Brasil estava abrindo, né, se abrindo para o comércio internacional, bastante mercados novos, mercados diferentes. Então pude fazer negociação de clientes que vendiam para Oriente Médio, África, Ásia de uma maneira geral, né? Aqui na América do Sul, que a gente tem uma barreira de língua, de cultura, né, forte, a gente tinha muita conexão com países ou com negócios que eram feitos nesses países, e foi isso que mudou, assim, acho que a minha visão do comércio exterior, né, assim, né, do que é realmente o comércio exterior, e trabalhar na logística do comércio exterior, né, conhecendo um pouco mais de clientes que tinham negócio com países diferentes, me colocou no trilho de não sair mais dessa área, né? E eu realmente não saí mais. Eu identifico muito até hoje. Falo que eu tenho a mesma visão, né? Quando a gente vai conhecer um negócio novo, um cliente novo, algo novo, é a mesma visão que eu tinha há 30 anos atrás. Que
muito a se explorar, muita coisa interessante para discutir. Então, esse foi a carreira que eu segui aí durante esses quase 25 anos, né? Mas as coisas vão mudando, então depois desses 25 anos você começa, as coisas vão abrindo, você vai conhecendo mais sobre logística internacional, e você vai conhecendo também mais serviços e mais produtos e mais soluções que você pode trabalhar. E aí você começa a ver que a logística internacional ela é muito interligada, ela é muito integrada com outras partes, né, do comércio exterior, né? A parte aduaneira, a parte de transporte nacional, a parte de transporte rodoviário, a parte de armazenagem, a parte de gerenciamento da cadeia logística dentro dos clientes. Então isso, ao final dos 25 anos, isso foi somando, né? E eu estou nesse progresso ainda até hoje, assim, né? Então passei pela parte de logística internacional ligada ao transporte marítimo, foi muito forte. Depois entrei nessa parte de operação mais integrada e hoje estou numa parte, tudo em vendas, né? E hoje estou desenvolvendo vendas numa empresa que é de operação integrada, logística integrada, que é a Plus Cargo, né? A Plus Cargo hoje tem toda a gama de soluções e serviços integrados à logística internacional, que é onde eu acho que onde eu acabei aterrissando e ficando mais aí por causa disso. Nossa, sua trajetória é incrível. Você já passou quase toda a cadeia de logística, praticamente, né? Conhecimento, sabedoria de todas as áreas, né? Que hoje você, como vendedor nessa parte, trouxe essa sabedoria, principalmente para você trazer para outras pessoas. Então, realmente é incrível. Essa sua trajetória, né, impressionante, é do segmento da logística. Qual foi um momento decisivo que falou assim, não, eu quero esse setor, esse setor é a minha carreira, é o que vai mudar toda a minha vida. Sim. Não tirando, né, os outros, porque realmente trouxe a sabedoria que hoje você tem. Sim. Eu acho que o momento, quando você começa, eu acho que o interessante foi quando eu combinei a logística internacional com vendas. Quando eu comecei a fazer realmente vendas, a visitar cliente, a ter meta de vendas, metas de reuniões, de visitas, conhecer as empresas, como que elas fazem, o porquê que elas importam e exportam, o que elas importam e exportam, aonde que você se encaixa no processo das empresas e a importância que você tem, o valor que você tem, o valor do que você está vendendo, o que você está apresentando de solução. Eu acho que a combinação, quando combina, né, a parte mais operacional da logística, quando combinou com vendas, acho que foi um momento assim que eu falei, não, é isso aqui mesmo, né, minha carreira vai ser essa mesmo. E foi, né, realmente foi. Mas eu acho que o momento que realmente você vai para o mercado, conhecer clientes, estar com clientes, que é uma coisa bacana, junto com a parte que é a parte sedutora da logística, que é a parte de você ver a sua carga sendo movimentada, né? Sim. A logística é isso, né, basicamente. Quando a gente fala em logística, a gente fala em movimentar algo, né? Movimentar uma carga, movimentar pessoas até. Mas quando combinou com as atividades de vendas, você desenvolver mercados, desenvolver serviços, às vezes soluções diferenciadas, entender o cliente mais a fundo, foi o que mudou, assim. Acho que nesse momento que a carreira consolidou mesmo, assim, para seguir. Nossa, que legal. E ao longo desses 25 anos, né, quais foram os maiores aprendizados que moldaram sua visão, né, na parte desse transporte global? Porque você teve a oportunidade de viajar para fora, sim, a cultura é diferente, né? Conta um pouquinho referente a esses 25 anos aí. Sim. O primeiro aprendizado é justamente sobre o tamanho, acho que o tamanho das coisas que você não vê, né? O que você enxerga e o que está por trás, assim, né? Então, eu sou muito assim. Então, quando eu vou no supermercado, por exemplo, ou numa loja e tem um produto importado, eu consigo enxergar o que está por trás. Como que aquele produto chegou ali, né? O que significa aquilo? Eu acho que o ponto é esse, assim, né? Assim, isso traz, assim, um aprendizado instantâneo, rápido, né? Assim, que você fala, pera um pouco, se você precisa importar, se você é uma indústria que precisa importar uma matéria-prima, um componente, ou algo assim, se você é um distribuidor, uma loja que você vai
distribuir um produto que é importado, o que está por trás disso, né? O caminho que isso faz, os desafios, o planejamento que tem que ser feito. Então, você consegue entrar junto com o teu cliente nessas soluções, né? Você consegue ajudar o cliente a planejar. Acho que esse é o maior aprendizado, assim. E independente do tamanho da empresa, do cliente que você trabalha. Tanto cliente pequeno quanto cliente grande, tem muita movimentação, essa necessidade ela aparece. Então o aprendizado é muito necessário, você tem que conhecer, né? Então você tem que buscar esse conhecimento. Então uma empresa que importa, você tem que entender o porquê, você tem que entender aonde é o valor, qual a decisão que ela tomou, quais os riscos que ela corre com esse processo. Então você entender isso, você ir atrás dessa informação, acho que é o aprendizado, para quem trabalha em comércio internacional, é o mais bacana, eu acho. Assim, né? Que legal. E muitas vezes o pessoal, né, o consumidor, né, ele só vê até onde chega nele, mas não sabe a logística que é para chegar, né? Ainda mais quando é comércio exterior, quando vem de fora, toda a logística para poder trazer para o país. Exato. E o Brasil é um país ainda muito, né, fechado, é uma economia ainda muito fechada ao comércio internacional, comparado com seus pares, vamos dizer assim, né? As economias similares à do Brasil, nosso país ainda é um país muito fechado. Então, tem muito desafio ainda nessa história. Tem muito desafio, tem muita empresa que precisa de um guia, ou de um direcionamento, ou de uma assistência, ou de uma outra empresa que ajude nesse aspecto. O conhecimento ainda aqui no Brasil tem um nível baixo ainda. E para o consumidor, então, é menor ainda, né, o conhecimento, né? Quando ele compra, ou quando ele vai no supermercado, quando ele compra hoje através de qualquer plataforma de e-commerce, ele não consegue ter essa visão que a gente tem, da onde vem, por que vem, como vem, quanto tempo, né, leva, essas coisas, como que chega aqui, o que acontece quando chega, onde chegue em casa. Exatamente. Então, a complexidade do processo, e que muitas vezes você resolve, né, que a logística resolve em dias mesmo, né? Então é interessante isso. Sim. Trabalhar no Brasil e no exterior certamente trouxe contraste, né? Quais são as principais diferenças culturais, né, e operacionais que você percebeu entre os mercados, que é o que a gente estava comentando, né? O Brasil tem uma mentalidade ainda pequena, mas falando nesse contraste, né, qual a diferença, assim, culturais e operacionais? Cultural, acho que hoje eu vou pro lado, na parte cultural, acho que as pessoas que trabalham nas empresas fora do Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer bastante, elas já trazem um conhecimento até acadêmico da cultura de comércio, assim, internacional. Então você tem muitos países europeus que você tem, inclusive, muitos anos, né, faculdades, cursos, tem um lado acadêmico do aprendizado. Então, as empresas têm pessoas que têm um conhecimento, trazem um conhecimento menor. Não que aqui o conhecimento seja ruim, mas é que o comércio exterior no Brasil ele não é tão difundido, vamos dizer assim, principalmente no acadêmico, né? O que você aprende para trabalhar em quê, na verdade, né? Então, acho que cultural eu vou muito para esse lado. Então, as empresas no Brasil, você ainda tem uma quantidade de pessoas que não são da área e estão trabalhando na área, né? É verdade. Isso. Então, tem pessoas que, assim, o objetivo de carreira dessa pessoa é outro, mas ela está ali por uma questão de ter aquele emprego. Também aqui no Brasil é muito comum isso. Então, isso traz uma diferença operacional, né? Então, quando você olha os processos fora do Brasil, os processos são mais padronizados. O Brasil é um país muito burocrático, muito fechado, então tem um componente de burocracia, um componente de infraestrutura que é defasado com relação aos seus pares, de novo, né? E isso faz com que as empresas fora do Brasil elas consigam ter também um processo mais padronizado, uma previsibilidade maior, um planejamento maior. Então a empresa fora, ela discute muito mais planejamento com o provedor de logística do que efetivamente talvez o frete, vamos dizer assim, o valor de frete. Sim.
Então ela traz mais o fator previsibilidade e planejamento para a mesa de negociação, né? E você como provedor, você também leva isso mais para mim. Então fica uma negociação um pouco mais padronizada, mais franca, mais aberta. Aqui no Brasil ainda tem muito componente custo logístico, que aqui você tem uma deficiência de infraestrutura grande, né? Você tem uma burocracia muito grande no Brasil, principalmente tributária. Nossa, e isso tem um componente de risco muito maior. Então, as empresas, vamos dizer, naturalmente elas têm que gerenciar um risco muito maior no processo de comércio exterior do que uma empresa lá fora. Sim. Então ela aloca mais tempo, mais ação, muitas vezes no gerenciamento do risco do que efetivamente no planejamento. Então, acho que isso é uma das principais diferenças que a gente vê. Aqui no Brasil a gente vê que ainda, né, tem um atraso, né? Eu estive conversando com uma pessoa faz um pouco tempo já. Ele fala que fora do país você tem mais ajuda do que aqui, principalmente da área da logística. Você está trazendo Sim. empregabilidade para quem está lá, né? E o Brasil, em muitas coisas, ainda está muito atrás, Sim. né? A gente tem um componente também, fazendo gancho cultural, né, com relação ao comércio exterior, que é com relação à importação, né? A gente, culturalmente, o Brasil, ele vê a importação como algo negativo. E é negativo que eu digo para a economia, né? Então, falar o importado toma o lugar do produto nacional. Claro, isso é uma realidade, né? Mas às vezes você investindo um pouco mais de recurso em você entender que a importação ela vai trazer outras coisas, por exemplo, vai trazer qualidade, ela vai trazer uma competitividade, ela vai trazer um nível de experiência, um nível de qualidade do produto que você está trazendo. Você vai impulsionar muitas vezes empresas aqui no Brasil a buscar essa qualidade, ou qualquer país que importe. Então, isso ainda precisa ser quebrado. Isso é muito cultural, meio econômico no Brasil. Assim, né? Então, a gente acha, tempos atrás tinha até, né, slogans assim, exportar é o que importa, um negócio assim. Sim. Que é dizendo assim, pô, importação não é bom, exportação é bom. Na verdade, o comércio exterior é uma corrente, é uma corrente realmente de comércio. Então você tem, para você exportar, você tem que importar. Acho que o caminho é esse. Uma economia, um país como o Brasil, que é uma economia grande, né, uma das 10 maiores economias do mundo, você não pode fechar essa corrente de um lado só, né? E durante muitos anos o Brasil fechou essa corrente. Durante muitos anos o Brasil começou um processo de abertura em meados dos anos 80. 90 acelerou esse processo de abertura, né? E ainda hoje a gente tem um nível de comércio, um nível de abertura de economia, comércio internacional pequeno para o país que a gente é, né? Então ainda tem aí a gente tem que equilibrar mais essa corrente. E culturalmente a gente ainda vê que é um problema, né? Vamos dizer assim, tem um problema a solucionar quando você tem importados, quando não, talvez o problema a solucionar seja outro. Você entender mais o que você pode agregar nessa corrente, que você pode vender. Acho que essa é uma das grandes diferenças. Também. Sim, que a gente acaba vendo, né? Eu mesmo observo muito que o Brasil, de vez ele expandir, ele se fecha, né? Não dá essa abertura. Mas aí, entrando nesse assunto, eu queria falar sobre vendas, né? Como você estrutura uma equipe de vendas de alto desempenho em um setor tão técnico e competitivo, né? Como a logística internacional, que é exatamente, né? A gente está comentando sobre o Brasil, como que desempenha a sua área de vendas? Vendas é uma parte do negócio, né? De qualquer empresa, que de uma certa... Se você olhar por um aspecto teórico, o processo de vendas ele é o mesmo há muito tempo, né? Mas obviamente que ele foi sendo melhorado, ele foi ganhando aí coisas interessantes ao longo do caminho, né? Principalmente em termos de agilidade, ferramentas que podem te ajudar muito. Mas eu acho que o componente humano na venda ainda é muito importante, principalmente na venda B2B, né? Business to business, onde a logística internacional ela está fincada no B2B, né?
eu acho que o componente, as pessoas, né, que trabalham em vendas, você tem um componente pessoa, você tem um componente técnico, né, você tem aí o processo de vendas, e você tem o resultado, né? Então, assim, acho que é uma mistura, né, de pessoas, onde você vai para o lado de relacionamento, que eu acho que é importante. Então, você monta uma equipe onde você tem um equilíbrio entre você ter relacionamento com o mercado que você quer, você focar nesse mercado e criar o relacionamento. Você seguir um certo processo, uma parte mais técnica da venda, né, que é o processo de você executar a venda, que eu falo, né? O processo de execução de vendas, eu acho que ele é muito importante e tem que ter uma disciplina muito grande do indivíduo vendedor. E o cara que saiba o que ele está trazendo, que ele está gerando resultado. Acho que é importante esse conhecimento, número, né? Ele ver o resultado do trabalho dele é exatamente o número. Então, ele também ser direcionado por resultados, metas, objetivos, né? Então, acho que uma equipe forte hoje de vendas em uma área complexa, né, que exige um relacionamento para você conhecer a fundo o seu cliente, exige um processo de execução, de repetição, de tentativa, de prospecção, de manutenção de clientes, né? Então, você tem uma parte técnica muito forte e você tem uma orientação ali para o resultado, né? Então, acho que esses 3 componentes em vendas, eles são importantes. Isso, se você olhar, acho que em qualquer época, né? É meio assim, né? Exatamente. Aí a gente vem para hoje, né? Hoje você montar uma equipe de vendas com você tem que colocar componentes nesse processo, principalmente no relacionamento e na parte da execução, que tragam ferramentas de hoje, né? Então você tem uma ferramenta de comunicação muito grande, ferramentas de automação, de inteligência artificial também que são porque hoje, para esse segmento, ainda também tem a parte do presencial, né? Sim. Muitos, eu acho que internacionalmente o pessoal prefere mais que seja pessoalmente do que você fazer uma ligação ou uma chamada de vídeo. Sim. Acontece também, assim, para fora, porque aqui no Brasil hoje, quanto menos o pessoal precisar sair do local, para alguns é melhor. Mas para fora, tem isso da pessoa querer que você esteja presencial para você estar falando sobre a empresa ou o serviço? Eu acho que as ferramentas vieram no momento de maior crise do comércio exterior, eu falo, né? O comércio internacional. Foi a pandemia. A pandemia realmente interrompeu o caminho, né? Durante um período. As ferramentas entraram muito bem, né? Então, as ferramentas de comunicação, as ferramentas que já existiam, como telefone, mas você passou a ter videoconferência, numa escala que nunca ninguém tinha usado antes, assim, para vendas. Sim. Né? Ferramentas de conexão, de network, assim, foram muito importantes, porque você chegava nas pessoas. Então, tudo foi entrando e hoje é muito utilizado. Assim. Então, quando você fala de grandes distâncias, quando você está falando, você precisa falar com um cliente que está fora, obviamente você vai, o presencial ele é substituível, assim, total. Aqui no Brasil a gente sempre teve assim, uma facilidade, né? Acho que antes da pandemia até mais, de você estar presente, estar junto com o cliente. Hoje eu acho que você está voltando isso, não está ainda no mesmo nível que foi antes, assim, mas está voltando. Mas eu particularmente, minha opinião pessoal, assim, eu acho que você fazer uma reunião bem estruturada, com objetivo, uma pauta bem objetiva para o cliente, que ele saiba, você saiba o que você quer daquela reunião, o cliente saiba o que você está lá buscando na reunião, eu acho que não dá para substituir, né? A conexão fica muito mais forte. Aquele cliente ele vai lembrar de você de uma maneira diferente do que se você buscou algum outro meio ali para estar com o cliente, né? Então eu sou muito adepto de buscar o presencial. Sim, né? Mas eu acho que é até melhor. A gente sabe que hoje muitas ferramentas afastam, né, o presencial, né? Mas ainda tem bastante, eu acho que ainda tem... O próprio cliente, ele sente uma conexão. Sim. E ele vai ter uma confiança muito maior se você está mais presente no cliente, né? Então, eu acho que essa questão de estar presente no cliente ainda vai muito, na minha visão, para o lado presencial. Aqui tem a abordagem, né? Tem pessoas que o presencial, né? Você tá ali falando sobre a empresa, né? O projeto que você tem. Isso.
olhando no olho, a pessoa vê a sinceridade daquilo. A internet, ela ajudou bastante, né? Então, você quer fazer uma reunião, faça no Meet, mas não traz essa serenidade, né? Trazer realmente o que a gente precisa trazer para a empresa. Então, eu acho que tem muitas pessoas que ainda é adepta a isso. Eu sou adepta ao presencial, né? Acho que é mais interessante, principalmente para você conhecer sobre a pessoa, porque numa conversa ali você consegue saber até a trajetória de vida. E aí você trazer para a empresa sobre isso. Então, eu acho que faz todo sentido. Eu falo muito para os times, né? Eu sempre tive times que trabalharam muito essa parte presencial muito bom. Eu sempre falo isso, assim, a hora da reunião é a hora do show. É a hora do teu palco ali. É a hora que você se preparou para aquilo, para aquele momento, né? E cada cliente é um momento. E ali a conexão que você vai criar, você vai conseguir mais informações, você vai conseguir mais conexão, você vai conseguir melhorar o teu relacionamento, você vai conseguir trazer outras oportunidades, você vai conseguir talvez engajar outras pessoas da empresa no momento presencial, né? Que às vezes ele sofre o impacto daquilo que você está vendendo, ou seja, existe um valor ali por trás daquilo que você está vendendo que vai ter um impacto numa outra área dentro da empresa. Se você não está ali conectado, como que você vai chegar nisso? É mais difícil não estando no presencial ali, né? Legal. E qual é o diferencial da abordagem comercial da Plus Cargo, né, em relação aos concorrentes, né, no mercado do agenciamento de cargas, assim? A Plus Cargo é uma empresa, assim, que tem uma visão bastante ela tem uma missão, valores assim bem interessantes com relação à ética, a você entender a necessidade do cliente, você ter uma honestidade ali no momento que você está negociando. É uma empresa que tem valores muito bem definidos com relação a essa ação, né? Como um prestador de serviços, você está falando basicamente de soluções que vão trazer algo para o cliente, né? E não simplesmente você vender uma prateleira, um produto de prateleira. Então a nossa abordagem, a abordagem da Plus Cargo, é uma abordagem consultiva, assim. A gente quer entender a necessidade do cliente. A gente quer apresentar uma solução para essa necessidade, né? Então a gente busca, dentro das equipes de venda, que a gente tem em várias filiais, a gente sempre busca primeiro entender como que o cliente trabalha, o que ele faz, por que ele está nesse segmento, qual é o segmento dele, como que é, da onde vem a receita desse cliente, para depois você entrar com a discussão sobre aquilo que você vender o teu produto, dentro do universo do cliente. Sim, é então, algo personalizado, né? Entender não só a necessidade da logística internacional, mas entender a necessidade do cliente como um todo. Porque ali você vai chegar, às vezes, em soluções que são interligadas e que a gente pode fidelizar. Então, a Plus Cargo busca muito a fidelização de um cliente, não só o resultado instantâneo, momentâneo, mas também uma fidelização do trabalho que você faz, aí, que às vezes leva alguns meses para você chegar nessa oportunidade ou nessa necessidade. Então a gente tem um time que é dedicado a isso, a trazer, para levar para o cliente soluções que realmente sejam soluções que o cliente necessite. Legal. Falando um pouquinho, né, sobre o sistema que a gente estava comentando aqui, a digitalização e a automação tem transformado o setor, né? Como que a Plus Cargo tem se adaptado a essas mudanças, né, de tecnologias? Que a gente vê que tem bastante. Então, acho que a logística como um todo é um campo de muita oportunidade para você investir na automação, claro. Se você olhar para a logística em si, né, movimentação de carga, armazenagem, você já tem um nível de automação muito alto de uma maneira geral. E a prestação de serviço, a gente está caminhando também para isso. Tem muitos processos hoje que você vai entrar com uma automação ou com a inteligência artificial.
A Pluscargo é uma empresa que busca sempre uma inovação. Ela é parte de um grupo que trabalha muito em cima de inovação. Inclusive dentro do grupo tem uma divisão de inovação em logística, né? Então a Pluscargo ela investe na automação. A gente tem processos em andamento, a gente já tem processos que são automatizados, vamos pensar assim. A gente tem processos que vão entrar com inteligência artificial em breve, né? Já está trabalhando também com processo de inteligência artificial para a parte operacional e para a parte de vendas também. Eu acho que o processo de vendas hoje também é um processo que cabe muito na inteligência artificial. E hoje se você não trabalha, né, se você não está conectado a alguma inteligência artificial, mesmo você como indivíduo trabalhando em vendas, você está ficando obsoleto rápido. É verdade. Né? A inteligência artificial ela não vai substituir o trabalho de ninguém. Assim, eu acho um pouco até, às vezes quando fala a inteligência artificial vai substituir trabalhos, ela vai substituir parte de trabalho, mas ela só vai acontecer se a pessoa que está comandando ela tem a experiência para isso. Então, assim, um exemplo, a gente tive a oportunidade de participar de uma palestra sobre inteligência artificial que falava assim, né, que o mercado de imagem, que a inteligência artificial tirou praticamente o trabalho de quem vende ou quem trabalha com imagem, fotografia, porque a inteligência artificial cria, mas a pessoa falou assim, pega uma imagem de uma pessoa que não tem nenhuma experiência e comanda uma inteligência, um agente de inteligência artificial para fazer uma imagem, e pega uma pessoa que tem experiência, um fotógrafo, um artista, para fazer a mesma imagem. A diferença que você vai ver na qualidade, o salto é brutal. Então a inteligência artificial ela vai ajudar muito, e ela já ajuda muito quem traz um pouco dessa experiência para comandar a inteligência artificial para ser realmente te ajudar. E ela já é presente hoje, né? No meu dia a dia, no dia a dia de quem trabalha com logística, ela é muito presente. Sim. Né? Tem muitos processos hoje que você não precisa, você pode automatizar uma análise ou um sumário de um cliente, você entender o que o cliente faz, você consegue fazer hoje essa análise para te preparar para uma boa venda através de agentes de inteligência artificial. É que ela traz a redução, né? Eu falo que a inteligência artificial ela veio para abranger tudo que eu preciso pedir aos picados, dependendo do que for solicitado. Isso. E a gente está integrando isso, a gente tem investimentos aí em sistemas, né? E a gente está integrando isso. Então, você consegue hoje ter uma análise de cliente que há 20 anos atrás seria inimaginável. Então, você consegue imaginar um histórico de cliente, um padrão de cliente, de serviços que ele escolheu. Você consegue fazer uma análise muito rápida para você adequar ou a tua venda ou uma solução daquilo que você vai apresentar para um cliente. Sim. Que conselho você daria para os jovens profissionais que estão começando na área da logística e no comércio exterior, né? Que é o que eu comentei aqui no início, né? Muitos jovens estão nessa área agora e muitos ainda não têm o entendimento, né? Sim. Começam como... Eu vi que a logística é como se fosse agora o primeiro emprego, né? Antigamente, alguns anos atrás, era o telemarketing. Todo mundo que iniciava começava dessa forma. E hoje a gente vê muitos jovens entrando nesse segmento, muitas vezes sem experiência de entender, né? Assim, de querer compreender que tem como expandir. E aí eu gostaria, como você já tem, né, mais de 25 anos aí de experiência, dar um conselho para esses jovens que estão começando, que acredito que alguém vai estar assistindo depois. Legal. Não, bacana, é bem interessante isso. Primeiro, como todo processo, tudo é um processo, eu acho, né? Tudo você tem que passar por um processo. E o legal é você muitas pessoas, hoje a gente tem uma necessidade de acelerar muito esses processos. A gente quer pular etapas. Né? É verdade. E o jovem também. Eu acho que o jovem até hoje muito mais, porque o jovem já nasceu com essas ferramentas. Eu sou uma geração muito privilegiada, porque a gente viveu
os dois, comparado, porque hoje a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas Sim. comparado ao que a gente tem hoje de ferramenta, a gente viveu muito numa idade da pedra, né, com relação a ferramentas. Eu lembro que a gente, para fazer trabalho, tinha que ir na biblioteca. A gente, por exemplo, a gente não tinha nem celular. Eu trabalhei em vendas sem celular, sem e-mail. A gente trabalhou sem e-mail. Então, coisas que hoje não existe. Vamos dizer, o jovem já nasce com isso integrado, né? Sim. Ele já vai crescer, já vai entrar no mercado de trabalho na era da comunicação, né? Assim, coisa que a gente não tem. Então, a gente é privilegiado porque a gente pode comparar. E a gente pode dizer assim, olha, o que você tem aqui te dá uma vantagem para você ter ou para você seguir um processo muito mais eficiente, para você crescer. Sim. Né? Você desenvolver. Então não tente pular as etapas do teu crescimento. Curta esse processo. Acho que é um processo de você conhecer, você obter informação com os seus pares dentro da empresa que você trabalha, que você está começando. Se você está entrando num segmento de vendas, você curtir esse processo de chegar num cliente, de entender um cliente, ouvir um cliente. Muitas vezes a gente quer pular etapa porque a gente fala, mas eu não preciso ouvir um cliente. Muitos jovens têm muito isso, assim, eu não preciso ouvir o cliente, eu vou na internet e pego a informação. Mas a diferença muitas vezes está aí. Às vezes você ouvir uma pessoa, ouvir o teu cliente é diferente de você ir no site. Exatamente. Ou pedir para uma inteligência artificial fazer um resumo sobre o cliente. Então, curta esse processo. Assim, né? São etapas que você vai passar que vai trazer um aprendizado muito consistente. Né? Você tem que ser persistente. Eu acho que assim, o jovem hoje ele tem que ser mais persistente e mais consistente nesse processo. Assim, né? Muitas vezes os jovens se penalizam muito pelo não sucesso, né? Não gosto de usar outra palavra, mas o não sucesso hoje, o jovem se penaliza muito e faz parte do processo. Sim. Né? Essa persistência de você repetir o que deu certo, você aprender com aquilo que não deu certo nesse caminho, vai te dar essa consistência muito grande. Né? Quando eu comecei em vendas, né, vamos pensar assim, eu comecei operacional, depois eu fui para vendas. Quando eu comecei em vendas, era uma barreira super grande você ligar para um cliente pelo telefone. E era telefone fixo, ainda na mesa. Né? Então você tinha que dar a sorte de pegar o seu cliente sentado na mesa. Hoje você tem uma ferramenta no celular que você pega o cliente hoje em fala que se você não tiver o WhatsApp, ele nem vai te atender. O WhatsApp você não precisa nem falar, você manda uma mensagem. Então assim, se você não é persistente nisso, se você não repete esse processo, você não vai chegar no momento certo ali. Sim. Então, seja persistente, não desista, né, nesse momento. E tenha consistência, vá adquirindo esse conhecimento, vá somando conhecimento. Então, tudo que traz conhecimento, às vezes, você ir num cliente, ou você conversar com alguém que conhece o cliente, vai te trazer um conhecimento maior, né? Então, a consistência vai ser maior. Nossa. Eu acho que o pular etapas hoje porque é muito comum, todo mundo quer pular as etapas, quer acelerar o processo. Acho que planeje mais, né, esse processo que vai dar certo, vai funcionar. E falando nisso, né, se você pudesse deixar um legado para o setor de transporte, qual seria? Essa palavra é contar o que você fez e deixar um legado, né? Normalmente a gente usa para os nossos filhos, né? É bem difícil, porque quando você fala legado, você está meio que falando, peraí, você já está deixando, né? Você já está indo para uma outra etapa, né? Assim, olha, eu aprendi no comércio exterior, ou comércio internacional, como queira, no universo que a gente está, né? No ambiente que a gente está, no cenário que a gente está, que é o Brasil, que a gente tem um caminho longo, né? E a gente tem um trabalho difícil ali de você levar. Eu acho que hoje você tem muitas empresas, o Brasil é um país que tem muitas empresas pequenas que estão começando, que já enfrentam uma barreira de burocracia, de infraestrutura, de mão de obra mais difícil. E eu acho que o comércio exterior hoje ele pode abrir muitos caminhos assim para essas empresas. Hoje você
entender que o seu mercado, seja de um mercado de fornecedores ou um mercado de venda seu, ele não está limitado ao país, eu acho que abre muitas portas. E hoje, eu sempre, o que eu fiz, né, durante um tempo, bastante, eu tentava levar o mesmo nível de qualidade, de soluções, serviço, de atendimento, que você obviamente vai buscar para os clientes grandes, para essas empresas muito pequenas. Então, assim, você vê que hoje as empresas pequenas não têm acesso a uma solução de qualidade. Verdade. Né? Então, quando eu deixar algum legado, acho que seria esse o legado que eu, assim, levar essa qualidade para negócios pequenos também. Porque você não vai só ajudar aquela empresa a se desenvolver, mas talvez um sistema inteiro ali, né? Uma comunidade inteira de empresas que você pode levar soluções com a mesma qualidade para que essas empresas tenham acesso a isso. Então hoje o comércio exterior é muito segmentado. Assim, né? Empresas grandes têm acesso a excelentes soluções, empresas pequenas nem tanto. Então acho que talvez se você migrar um pouco essas soluções ou trazer mais esses clientes para suas soluções, para suas melhores soluções, eu acho que é interessante. A Pluscargo faz muito isso, né? A Pluscargo tem muito essa visão. Então ela tem ali uma visão de vender e de atender de uma maneira ampla, de uma maneira onde a empresa participe das soluções da necessidade do cliente, não importa qual o tamanho dele, entendeu? Eu acho que esse seria um legado interessante para um país como o Brasil. Sim. Onde você não tem muito esses acessos. As empresas pequenas têm pouco acesso a soluções que realmente ajudariam. Legal. Tem alguma frase ou conselho, né, que de algum mentor que ficou marcado, né, e influenciou de alguma forma você na liderança e tomada de decisões? Eu acho legal sempre perguntar sobre isso, porque tem sempre alguém que, em alguma fase da nossa vida, nos trouxe essa motivação, nos mentorou. E aí eu queria saber se tem alguém, né, que traz, assim, que você lembre e que o que a pessoa disse hoje traz como frase, como lema mesmo, assim, de você não desistir, de você não parar. Olha, uma pergunta bem interessante. Eu tive muitos líderes, assim, que realmente fizeram muita diferença, assim, né, pra mim, assim. Eu sei, não precisa citar nomes, né? São vários. Assim, aqui uma frase específica é muito difícil, assim. Eu tive muito aprendizado, né? Eu aprendi muito com muitas pessoas, assim. Mas, assim, um dos aprendizados que eu acho que são, pra mim, fez muita diferença é esse de estar presente, estar junto no mercado, assim, né? Eu acho que você jogar, quando você passa a liderar equipes de venda, você está junto com o teu time, você está junto com o mercado, está junto com os clientes, você não perder essa essência de estar ali, presente, né? Então eu sempre fiz muito questão de estar presente, né? Não só como líder, mas também quando eu era vendedor, de estar com os clientes, de nunca deixar, né, de atender um telefone, de fazer a visita, de conversar com o cliente. Então, eu acho que o aprendizado que eu tenho, que eu sempre levo, assim, é que, e às vezes eu falo muito, a vida do vendedor é o cliente. O teu maior ativo é o cliente, é a tua carteira de clientes, né? Agora você me lembrou de uma frase de um dos líderes, assim, que ele falava que era interessante, assim, ele falava, você tem que pegar a sua carteira e dormir com ela, assim, né? Você vai dormir, você dorme, imprime, dorme, que é o teu maior bem, é o teu maior ativo, é dali que você vai chegar no resultado que você quer, é dali que você vai aprender. Então acho que esse é um dos aprendizados, assim, que mais me marcaram, assim, em termos de seguir, né, assim. Então, eu trabalho como gerente de vendas, mas eu sou um vendedor, na verdade. Eu faço venda, eu vou em cliente, eu visito clientes, eu viajo para as filiais, eu estou com o vendedor, eu converso com o vendedor. Eu acho que eu não conseguiria não fazer isso, assim. Então acho que o aprendizado é estar ali, nesse ambiente de teu time, cliente,
mercado, né? Tá com o mercado, conhecer o mercado. E eu, ao longo desses anos, eu fiz isso muito, assim, muitas vezes, né? Repetidamente em várias empresas, assim, então não conseguiria não estar presente hoje no mercado. Sim. Acho que é o principal. Pra gente caminhar pro final, né? Depois de tudo que você falou, né, sobre a logística, se você pudesse deixar uma frase, uma mensagem de impacto, né, para quem quer trabalhar ou deseja nesse segmento, qual seria? Eu falo muito, eu repito, eu já falei até aqui, né? Até já involuntário para mim, né? Eu acho que você tem que ser persistente e consistente. Essa persistência e consistência é que vai te dar o resultado que você busca em qualquer coisa que você vai fazer. E nesse segmento é mais até, porque a gente faz uma venda complexa. Então a persistência e a consistência é muito grande. Então eu repito isso muito pro time. Eu falo, cara, tem que ser persistente, tem que ser consistente. Acho que é uma meio marca minha, assim, que eu falo. Não, mas é legal. Eu uso sempre a frase, aproveita as oportunidades. Exato. Elas são únicas. E se ela veio até você, não desperdice. Não desperdice, exato. Eu gosto de oportunidades, assim, mas acho que você chega nas oportunidades com muita persistência, assim. Sim. Não desista, assim, porque a gente vê, às vezes, as coisas acontecendo, como a gente tem mais tempo, mais experiência, a gente vê que tem... Às vezes a gente olha, o vendedor vem e fala assim, puxa, eu não estou conseguindo falar com esse cliente, eu vou desistir. Eu falo, calma, vamos tentar olhar por outro lado, você vai cercar e você vai persistir. Então eu acho que a persistência, a insistência, a consistência vai te trazer as oportunidades. Verdade. Foi muito bom a conversa, né? A gente conversou bastante. Quero aproveitar para você deixar então suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar, se você tem um LinkedIn, Instagram, Facebook. São várias redes que vai poder saber um pouquinho mais sobre você e também, caso a pessoa queira convidá-lo para uma conversa também. Legal. Não, no Facebook, no LinkedIn eu tô Maurício Vaz Felipe, né? Então, botou meu nome lá, vai aparecer. Pode me convidar lá que eu aceito. E no Instagram, eu vou deixar aqui o meu Instagram para você. É que a gente sempre comenta de todas as redes, porque tem pessoas que não têm Instagram e tem pessoas que têm só o LinkedIn, né? Então você pode falar, se for. Não, eu tenho o LinkedIn, é Maurício Vaz Felipe, né? Já vai me achar. Direto. E no Instagram é tudo junto, né? Maurício Vaz Felipe, tudo junto. Ah, que legal. Aí já me acha também. Tá. Maurício, muito obrigado pela conversa. Foi muito inspiradora, cheio de informações. Sua trajetória é muito linda, de tudo que você passou. Tá? Obrigado, eu que agradeço. E você que está nos ouvindo aqui, né? Obrigado pela companhia. Curte, comenta, compartilha, deixe lá suas perguntas que a gente passa para o Maurício. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. E até o próximo episódio.